Boa tarde a todos e a todas. Para os que não me conhecem, sou o professor Aderson Viana e na Arquidiocese a gente atua junto à equipe de coordenação de pastoral. A gente faz parte da equipe de assessores da Arquidiocese, né? E vamos hoje conversar aqui sobre a questão das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e, particularmente, como Dom Paulo Jackson nos falou, a questão dos 4 pilares, né? Então, o primeiro pilar é justamente o pilar da palavra. E o que é que nós vamos trazer aqui, né? Como, de forma prática, nós podemos fazer com que a palavra de Deus possa cada vez mais chegar mais próximo das pessoas, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nos grupos, nos movimentos. E esse é o papel da Comissão Arquidiocesana de Animação Bíblica da Vida e da Pastoral. Então, a Bíblia, ela está presente também nos outros pilares. É um pilar transversal, vamos dizer assim, né? Ela percorre todos os outros 3 pilares. Então, preparei aqui uma apresentaçãozinha breve para ajudar a gente a mergulhar nessas sugestões. São apenas pistas, né? Mas é importante que você, lá na sua comunidade, na sua paróquia, você possa descobrir também outras pistas de ação para fazer a palavra de Deus ecoar, né? Chegar mais longe, mais perto, mais longe, mais perto das pessoas. Então, vamos lá. Então, o número 154, ele nos apresenta a seguinte pista de ação: incentivar iniciativas ecumênicas de encontros fraternos e de formação bíblica em nossas comunidades. Então, esse é um desafio muito grande, né? Fazer com que a gente possa, de forma ecumênica, de forma fraterna, com outros irmãos cristãos, né, dialogar em torno da palavra de Deus. E aí eu coloco como primeira dica a gente estabelecer uma parceria com o CEBI, que é um centro de estudos bíblicos ecumênico. Então, que pode ajudar a gente, lá na paróquia da gente, a fazer esse trabalho com outros irmãos cristãos, com outras igrejas cristãs que estão presentes ali na nossa paróquia, por exemplo, né? Então, é um ponto de convergência, da gente se aproximar, da gente descobrir coisas belíssimas em cada uma dessas igrejas cristãs que estão ali presentes, a partir do encontro com a palavra, né? Então, seria uma primeira dica. A segunda dica seria a de promovermos, a nível paroquial, encontros ecumênicos para estudos bíblicos. Então, podemos aproveitar, por exemplo, o mês da Bíblia, né, para fazermos isso. E no ano que vem, a campanha da fraternidade é uma campanha da fraternidade ecumênica. Está aí um bom motivo para a gente promover esses encontros, né? Estudar, e de encontro ao texto, pedir assessoria a biblistas, a estudiosos da Bíblia, né, que possam também nos orientar, nos ajudar. Então, são apenas 2 pistas, mas como eu disse no início, você aí na sua paróquia, na sua comunidade, né, a partir do grupo de animação bíblica da sua comunidade, vocês podem pensar em outras formas, em outras maneiras de fazer com que esse incentivo a essas iniciativas, né, para encontros ecumênicos, possam, de fato, acontecer. Você pode pensar, mas, professor, dessa é muito difícil, porque a gente acha que a outra igreja não vai se abrir. Talvez o fechamento esteja em nós, né? Então, vamos tomar a iniciativa, vamos ao encontro, vamos lançar a semente, né? Vamos lá para o próximo número agora. O número 155. Utilizar o acesso à Sagrada Escritura, assumindo-a como alma da missão, como alma, repetir, desculpe, né? Como alma da missão. Então,
universalizar, fazer com que a palavra de Deus, com que o livro santo chegue às mãos das pessoas, né? Então, não vamos esperar apenas pelo mês da Bíblia para incentivar as pessoas a terem acesso à palavra de Deus. Eu costumo dizer, na comunidade que eu participo, se você tem dificuldade na leitura, né, se você acha que, mas eu não sei ler, como é que eu vou ter uma Bíblia em casa? Mas você pode, com outros irmãos ali, ou parentes jovens, os netos, por exemplo, podem ajudar, né, seus avós, ou pessoas que não tenham o conhecimento da leitura, a ouvir a palavra. Então, é um primeiro desafio que eu coloquei, a primeira dica, né? Estimular o uso da Bíblia nas missas e celebrações da palavra dominical. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, né? Eu fui fazer um estágio pastoral numa comunidade, e a comunidade era estimulada a isso. As pessoas levavam a Bíblia. Então, quem estava conduzindo os comentários, né, no início da liturgia da palavra, passava o capítulo, o versículo, e as pessoas abriam o livro santo e acompanhavam, né, criando essa intimidade com a palavra. A segunda dica, estimular a prática da leitura orante da palavra a partir do texto do evangelho de cada dia. Então, é um método, né? A leitura orante é um método de degustação da palavra, de mergulho na palavra, onde a gente é convidado a ler, a extrair do texto significados, palavras, nos convida a meditar, nos convida à meditação da palavra e nos convida também à ação. Então, é uma forma, né, da gente fazer com que a palavra possa ser universalizada, para que todos possam, de fato, ter acesso a ela. E o terceiro e último ponto, priorizar pequenas comunidades eclesiais ao redor da Bíblia como fruto imediato da visitação missionária. Então, o documento, né, das diretrizes, das novas diretrizes, de 2019 a 2023, como Dom Paulo Jackson nos apontou aí, nos oferece essa possibilidade de criarmos em nossas paróquias as comunidades eclesiais missionárias. E onde poderiam ser criadas, ou serem criadas essas comunidades, né? Em diversos ambientes. Por exemplo, numa rua. Nessa mesma experiência que eu fiz nessa comunidade, nessa paróquia, em que eu vi o povo levando a Bíblia para a missa, né? Eles tinham um trabalho muito interessante de fazer com que em cada rua ali era uma comunidade. Cada quarteirão ali era uma comunidade eclesial. Não tinha uma capela, mas tinham as pessoas que se reuniam e oravam, que rezavam, que celebravam, né, que faziam a caridade, a missão. Então, tudo era colocado ali naquela realidade. E nós temos dentro da nossa igreja um trabalho muito bonito, que são os círculos bíblicos. Então, inclusive, na liturgia diária, né, mensalmente, ela traz uma proposta de círculos bíblicos. Mas existem outras ocasiões que são também convites à prática do círculo bíblico. Por exemplo, na novena da campanha da fraternidade, tem a proposta do círculo bíblico. No mês da Bíblia, tem também a questão do círculo bíblico. Na novena de Natal, é também em formato de círculos bíblicos. Então, vejam que nós temos várias oportunidades para poder fazer com que a palavra possa ser vivenciada, estudada, compreendida, interpretada em comunidade, né? Quer dizer, um ajudando o outro a entender, né? Então, é importante a gente pensar nisso aí. E uma segunda dica, criar um centro de estudos bíblicos arquidiocesano para a formação de agentes da animação bíblica da pastoral, né? Então, esse ponto aqui, o documento
coloca muito isso, né? É importante formar agentes de animação bíblica, agentes de pastoral para animação bíblica. A irmã Isabel, antes do início do nosso encontro, ela pontuava isso, né? A pessoa não precisa ter um estudo aprofundado sobre a Bíblia, um conhecimento profundo, mas se ela traz nela esse amor à palavra, essa paixão pela palavra, já é um bom começo, né? Porque o coração está aberto à palavra. E a gente vai aprendendo em mutirão. Então, um vai ajudando o outro a fazer com que a palavra possa ser levada adiante. Então, portanto, esses 3 números aqui nos convidam a essas alternativas aí de ação ou de práticas, né? Mas como eu pontuei lá no começo, aí você, de acordo com a realidade da sua paróquia, da sua comunidade, você pode criar né, outros meios, outros caminhos. Então, era isso que nós tínhamos a partilhar com vocês. Eu agradeço ao professor Adesso, né, pela oportuna partilha conosco, né? Eu queria só lembrar, né, nós realizamos, nesses 2 últimos anos, campanhas nesse sentido de disseminar um pouco a palavra. Nós tivemos, no ano passado, 2 cartazes que foram feitos, que é uma iniciativa que a gente vem tentando criar aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, para que nós possamos, a cada ano, ao menos no mês de setembro, nós possamos doar um exemplar da Bíblia Sagrada na nossa comunidade paroquial. E eu tenho feito, assim, até uma projeção, para que a gente possa ter uma ideia, se cada um de nós entregarmos uma Bíblia dentro da nossa comunidade, por exemplo, aqui na nossa capela, a gente teria provavelmente em torno de 150 Bíblias. Nós temos mais de 500 pessoas que participam entre a missa da manhã e a missa da tarde. Então, com 150 Bíblias, nós teríamos condições de entregar uma Bíblia a cada pessoa que fizesse crisma, a cada pessoa que fizesse Eucaristia, e também nós poderíamos entregar a cada família que trouxesse uma criança para ser batizada. Então, não sei se vocês estão visualizando aí o cartaz que eu estou projetando. Está aparecendo. Está dando para ver? Então, esse foi o que nós fizemos para esse ano, Palavras que Libertam. Tá certo? É um projeto que nós estamos fazendo em parceria com o CEBI, que vai levar Bíblias Sagradas de uma formação para agentes de pastoral, da pastoral carcerária. Nós temos esse cartaz que foi feito no ano passado, que seria justamente para poder facilitar essa campanha, né? Esse outro cartaz também do ano passado, e esse último aqui, que foi o desse ano. Aí eu gostaria agora de perguntar, né? Das pessoas que estão participando desse nosso encontro, quantos de vocês tiveram conhecimento ou visualizaram esse cartaz em suas paróquias? Só para a gente ter uma ideia de se chegamos realmente como a gente pretendia com essa campanha em todas as paróquias. Alguém chegou a visualizar ou saber dessa campanha em sua comunidade paroquial? Então, vejam, é essa questão que a gente fala, né, da importância. Eu já estou vendo aí os vários nãos, né? Uma ou outra paróquia ainda está, mas é aquilo que eu digo, é essa preocupação que nós estamos tendo para poder atingir todas as paróquias e ter esse elo de acesso. Então, como o professor Aderson não vai poder permanecer até o final, eu gostaria que, se alguém tivesse ou pudesse se inscrever para fazer alguma pergunta, pudesse fazê-lo dentro dessas 2 temáticas que ele colocou aí, 3 temáticas que ele colocou,
alguma indagação, questionamento ou até mesmo propostas para que a gente possa iniciar esse trabalho. Acho que poderiam já falar diretamente, quem desejar, já que a gente ainda tem espaço, né? Anne, o professor Adelso falava sobre esse estímulo às comunidades, começando pelos círculos bíblicos, né? Eu acho que a partir dessa formação, a primeira que nós estamos tendo aqui, talvez aí como uma sugestão de a gente elaborar uma formação contínua de agentes, porque às vezes há, sim, uma grande boa vontade de uma pessoa ou outra, né? Nós temos aqui algumas pessoas que já é um pontapé inicial, mas para que incentive realmente essas pessoas a participarem, precisa ter pessoas que tenham pelo menos uma formação mínima, né, que sejam realmente multiplicadores nas paróquias ou nas comunidades. Né? Acho que começando dessas pequenas porções é mais fácil do que começar já no âmbito paroquial todo, mas também, talvez em cada capela, alguém que participasse dessa formação que a comissão poderia propor, né, uma formação contínua, onde sempre estariam sendo realmente formados multiplicadores para ali acontecer o círculo bíblico, né? Começar a acontecer esses círculos bíblicos. Já acontece em algumas paróquias, mas talvez que, até mesmo onde já acontece, trazer para perto da comissão para que sejam multiplicadores, né? Professor Adelson? Eu agradeço a Anne a contribuição. Verdade, Anne. Então, nós temos em nossas paróquias, em algumas paróquias, experiências muito bonitas, né? Por exemplo, escolas da fé. Então, há iniciativas. Agora, o que nos falta muito é o quê? É compartilhar essas experiências. Né? Elas ficam lá, muito bonitas, a vivência é muito bonita lá na paróquia, mas não há um momento para compartilhar isso. Né? Então, acho que esse é o momento, enquanto comissão de animação bíblica, despertar isso aí. Né? Fazer com que a gente se inspire em outras experiências, né? E fazer com que isso se torne realmente uma realidade nas nossas paróquias, né? Eu até complementaria o professor Adelson, né, de fazer o convite, né, de todos vocês que estão participando dessa formação, não o compromisso de integrar a comissão de animação bíblica, porque eu vejo muito, irmã Isabel, que as pessoas se assustam quando dizem, eu não quero assumir mais nada, eu não quero participar de mais nada, eu tenho muita coisa. Mas essa questão da gente poder partilhar essas experiências. A nossa intenção, aí aproveitando a experiência do professor Adelson e do diácono Sandro Roberto, é iniciarmos a partir do próximo semestre, e aí nós vamos ver se nos reunimos como comissão para planejar isso. A partir do próximo semestre, nós realizarmos alguns encontros nos vicariatos, para despertar esse interesse da criação desses pequenos círculos bíblicos, para despertar também o interesse de que todos os agentes de pastoral possam se aprofundar na leitura da palavra de Deus, na questão de experimentar, de diariamente fazer essa reflexão da leitura orante, e a nossa intenção aí é criarmos depois as comunidades eclesiais missionárias, que seriam mais ou menos uma forma moderna de chamar os círculos bíblicos de antigamente, que tanto ajudaram a nossa arquidiocese. Então, a nossa intenção é fazermos toda essa projeção, e aí a irmã Isabel Patuso, eu posso até já antecipar aqui, já se colocou à disposição para que a gente possa, quem sabe, no segundo semestre, realizarmos um encontro presencial com a participação dela aqui em nossa arquidiocese, e aí nós vamos tentar planejar para fazermos essa primeira etapa nos vicariatos, esse primeiro semestre, e o segundo semestre a gente ter, provavelmente, aí a irmã poderia talvez já ir se agendando em agosto, a gente fazer esse grande encontro das comunidades eclesiais missionárias aqui no âmbito da Arquidiocese de Olinda e Recife, já se preparando para que em setembro a gente tenha o mês da Bíblia, assim, bem dinâmico,
não apenas uma semana, o professor Adesso nos ajudou esse ano, né, como uma semana bíblica, mas nós temos em nossa arquidiocese, no ano que vem, o mês inteiro de programação para animação da Bíblica, da Vida e de Pastoral. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu vi aqui que... Deixa eu ver aqui no chat. Pode falar. Adelso, só complementando, né? Nós teríamos, se não fosse a pandemia, já em 2020, era previsto para março, um encontro de multiplicadores para a animação bíblica da pastoral. Então, a CNBB tem essa preocupação de formar equipes de animação bíblica da pastoral em todos os níveis, né? Nacional, regional, diocesano, paroquial, comunitário, né? E, como não foi possível, nós temos agendado, claro, estamos com um olhar na situação da pandemia, mas já está agendado para final de julho, aqui em Brasília, um encontro com representantes dos 18 regionais do Brasil, né, por isso a importância de vocês estarem em sintonia com Dom Paulo Jackson, já apontando os nomes, né? Então, nós queremos, assim, a CNBB está se colocando à disposição de, a nível nacional, proporcionar momentos específicos de formação para isso, e, claro, nós, assessores nacionais, estarmos à disposição dos regionais, das dioceses, e nos articular com equipes de assessores que possam estar a serviço dessa formação contínua. Né? São processos que queremos iniciar, e quando a gente fala em processo, ele é contínuo, né? Não é priorizar, claro, a gente sabe que temos que aproveitar momentos importantes, como já foi dito, de novena de Natal, da Quaresma, do mês da Bíblia, mas aproveitar desses momentos para desencadear processos. Isso é extremamente importante. Muito bom. Eu vi aqui, está aqui como Giovanni Bulhões, mas eu acho que é a esposa dele, que falou que viu o cartaz na paróquia e também em outras também. Poderia compartilhar com a gente como foi essa experiência do cartaz do mês da Bíblia que nós fizemos? Eu vi na minha paróquia, né, colado lá, na minha comunidade também. Giovanni. Daisy, na verdade. Daisy, ok, Daisy, obrigado. Eu vi o cartaz na minha paróquia, vi também na minha comunidade, inclusive chegaram alguns para a gente também, doação, e vi nas igrejas do centro da cidade. O centro da cidade também tinha, não sei como funcionou lá, né, se chegaram as doações, mas eu presenciei sim o cartaz. Ótimo. Então, se tiver mais alguma pergunta para o professor Adesso, ele ainda está à disposição. Se o professor Adesso quiser falar também. Eu acho que o convite é esse, né? Fazer com que, de fato, a partir das paróquias, das comunidades, a gente possa fazer brotar a animação bíblica, né? Começa lá. Então, é importante o papel da comissão nisso. E o convite que o Adelson fez, né, dos que estão aqui conosco, se você gostaria de entrar nessa conosco, né? Porque é muito importante a questão do ser fermento, do ser sal, do ser luz, né? Esse é o papel da gente. Então, fica aí o convite e o desafio para todos nós, né? Como a gente canta, né? A Bíblia nos ensina, povo santo, caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai. Então, a Bíblia vai apontando o caminho, vai abrindo o caminho, né? Então, vamos atrás dessa luz que nos alumia, né? Que é a palavra de Deus. Que bom, professor. E é justamente essa a nossa intenção, né? De ter vocês, todos vocês, como esses agentes multiplicadores da animação bíblica e de pastoral da nossa arquidiocese.